Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima, em parceria com a Bayer. Vamos para as nossas atualizações climáticas desta semana aqui no Impulso Clima. Bom, nós tivemos chuvas no último final de semana sobre a região sul do Brasil e neste início de semana esse sistema ainda persiste sobre algumas regiões, conforme a gente pode observar no mapa desta segunda-feira. E esse sistema ele cria um corredor de umidade que desce ali da Amazônia, passando por áreas de Rondônia, oeste do Mato Grosso, áreas do Mato Grosso do Sul e até mesmo Bolívia e Paraguai, podendo provocar algumas chuvas sobre essas regiões. Então, muita atenção, porque como a gente vem alertando vocês, esse mês de agosto ele deve ser marcado pela entrada de frentes frias frequentes, principalmente na região sul do Brasil. E algumas dessas frentes frias podem sim conseguir avançar até a região mais central do Brasil, essa faixa mais oeste do país, provocando algumas chuvas. Então, muita atenção com as colheitas do algodão e também com o milho exposto em céu aberto. Esse sistema ele se desloca para o Atlântico rapidamente, mas ele leva com isso muita instabilidade para a faixa mais leste da região sudeste. Então, até mesmo o sul de São Paulo, faixa leste do estado paulista, áreas do sul de Minas, leste de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro podem receber algumas chuvas no início dessa próxima semana, até meados dessa semana. Áreas de Goiás dificilmente terão chuvas, mas dependendo de como esse sistema avança ou as instabilidades que ele forme aqui sobre áreas do sudeste, a gente não descarta que eventuais pancadas de chuvas localizadas possam ocorrer. Então, se a gente observar ao longo desses próximos dias, um novo sistema também se forma mais para o final da semana, a gente está falando em torno do dia 8, 9, sobre o sul do Brasil novamente, podendo provocar mais algumas chuvas sobre áreas mais ao norte, nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo São Paulo. Agora, o que é interessante a gente observar também, que toda essa faixa mais litorânea do Brasil seguem com condições para chuvas, o que pode provocar paralisações nos trabalhos nos portos, embarque e desembarque da região. E outro ponto interessante também, essa região norte do Brasil que segue uma condição de chuvas bastante frequentes. Bom, em relação ao frio, logo após a passagem desse sistema, nós teremos o avanço de uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas, principalmente no próximo final de semana. A gente está falando ali do final de semana do dia 9, 10 de agosto. Observem, para o dia 9 a gente tem uma previsão de temperaturas mais baixas, principalmente nessas áreas mais serranas da região sul. Mas se a gente observar aqui o dia 10, observe que até mesmo áreas do sul de São Paulo, essa região de divisa entre São Paulo e Minas, as áreas mais serranas, podem ter temperaturas variando em torno de 8 graus, até um pouquinho abaixo disso. E áreas do norte ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, com mínimas que poderão variar em torno de 2 a 4 graus. Ou seja, não há risco para ocorrência de geadas amplas, mas pontualmente a gente até pode observar uma tendência de temperaturas um pouquinho mais baixas, como a gente pode ver nessas manchas brancas aqui no extremo sul do Paraná, algumas áreas aqui também de Santa Catarina, isso falando lá do próximo final de semana. Então, essa é uma tendência ainda para o mês de agosto. Nós teremos entradas de frentes frias de frentes frias mais frequentes, se a gente observar aqui as previsões semanais, praticamente toda semana nós temos uma frente fria avançando no sul do Brasil. E na retaguarda dessas frentes frias, sempre teremos o avanço de massa de ar polar, o que vai manter o mês de agosto ainda com uma grande amplitude térmica, ou seja, temperaturas mínimas mais baixas e máximas se elevando durante o período da tarde. Eu sei que tem muita gente querendo saber das chuvas previstas também para os meses de agosto, setembro. A gente observa, pessoal, sim, uma tendência de que ao longo do mês de agosto possam ocorrer, como a gente vem alertando vocês, algumas chuvas sobre a faixa mais central do Brasil, mas de maneira muito irregular. Dentro do mês de setembro, a gente observa as chuvas ganhando um pouco de amplitude, mas observem que essas chuvas ainda podem acontecer de maneira muito irregular, principalmente em áreas do Mato Grosso, região centro-norte de Goiás, norte de Minas. Observe, não é uma ausência total de chuvas, mas principalmente essa região do vale, tem uma tendência de chuvas bem mais irregulares e pode ser que ela nem chegue tanto dentro do mês de setembro. Agora, dentro do mês de outubro, a gente já vê essas chuvas ganhando um pouco mais de amplitude, chegando até as áreas
mais centrais do Brasil, mas muita atenção, olha essa região centro-norte do Mato Grosso, como ainda pode ter chuvas um pouquinho mais irregulares nessa virada de setembro para outubro. Mas grande parte das áreas produtoras do centro-oeste, sudeste, região sul, com uma tendência aí de chuvas já mais frequentes. E dentro do mês de novembro, olha como essas chuvas, né, ganham amplitude, chegando a áreas do Mato Piba, né? E o mês de dezembro também com chuvas bastante abrangentes em toda a região centro-norte do Brasil. Aí, claro, fica aquele alerta ali para o sul, que pode ter um pouquinho menos chuvas ali entre novembro e dezembro, mas o janeiro já mostrando-se com chuvas, né? A gente vai falando disso com vocês ao longo ali dessas próximas semanas, mas pensando em setembro e outubro, início ali dos plantios, tenham uma coisa em mente. As chuvas chegam sim dentro de uma normalidade, não vou falar em antecipação das chuvas, eu vou falar dentro de uma normalidade, ou seja, muitas regiões já tendo condições para plantios logo após términos de vazios sanitários, mas pode ser que nem todas as regiões consigam plantar logo que terminou o vazio sanitário, tá? Então a gente precisa ir acompanhando cada região, né? E os plantios avançando realmente conforme a gente vai tendo a umidade para realmente fazer um plantio mais seguro, ok? Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, deixe seu comentário. Um abraço a todos e até a próxima! Você também pode resgatar serviços de clima com pontos Impulso Bayer. É simples e tudo pela plataforma Orbia. Não perca essa oportunidade. Acesse pelo link ou pelo código que aparecem aqui na tela.